Boa tarde, senhoras e senhores, nobres vereadores, membros da mesa, servidores desta casa. Sei que às vezes as pessoas ficam numa expectativa de que a gente, como vereadores, obviamente representantes aqui na esfera municipal, trate de assuntos propriamente ditos do município. Claro que cada um tem aqui 10 minutos para manifestar. Eu gosto às vezes de fazer algumas análises com o objetivo, logicamente, de tentar esclarecer as pessoas que acompanham as discussões que existem aqui, que elas são, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, importantíssimas para o município. Mas eu sempre digo que, às vezes, nós somos afetados por questões que não dependem do município. E elas acontecem principalmente na esfera federal e estadual. E a gente viu recentemente aí até a população que foi para a rua manifestar de várias formas aí questões que alteraram, mexiam com a vida do cidadão. Agora a vereadora Rose colocou com muita propriedade a questão dessa PEC 241, mas eu venho colocar aqui uma outra reflexão de alguns temas, porque assim, nós 13 aqui, para todos os efeitos, nós somos políticos. E quando há generalização da nossa classe, é lógico que tem até alguns que dão risada, porque assim, há também uma seletividade do público quando se trata de classificar, o político, Aí vamos usar uma palavra assim muito pesada, Político é tudo ladrão, Mas quando se fala em alguns temas, aí tem a seletividade. Se parte dos representantes vamos dizer, é agradável, é simpático aos olhos daquele grupo, eles são bons, o outro grupo é ladrão. E acontece também o inverso. Mas tem um componente nessa história toda que se chama o poder judiciário. É um tema meio espinhoso. Muita gente não gosta de falar do poder judiciário porque sabe, o Itamar até já deu uma olhadinha ali, o Itamar é um cara que sabe muito bem, né, Itamar? Mas eu acho que é bom as pessoas fazerem uma reflexão mais profunda, até para que a gente entenda que todo o processo de problemas que existem no nosso país tem a participação do judiciário. Eles não são isentos. Desculpa, agora a gente está vindo aí um espetáculo midiático, promotores, indo na televisão, estranho, Você vê algumas emissoras lá mostrarem as sessões de votação, como foi do caso do Mensalão, O nosso amigo, meu não, Moro, Aparece na televisão, usando a explicação, usando PowerPoint. Nossa, a justiça nossa é uma maravilha. Mas vamos buscar 10 anos atrás. O que aconteceu 10 anos atrás? Aconteceu um fato lá no Nordeste, numa cidade chamada Abaetetuba, acho que é no Piauí, se eu não estou enganado. E uma menina foi presa porque ela tinha roubado um celular, pelo menos era a acusação. E essa menina, pasmem vocês, ela foi para um presídio onde só tinha homens. E ela ficou sozinha dentro desse presídio, nada mais, nada menos do que 26 dias. Bom, obviamente que o advogado que foi nomeado pelo Estado recorreu, fizeram inclusive alguns documentos, o delegado disse que não sabia, não é assim que o pessoal fala? Eu não sabia que ela estava lá. O delegado disse que não sabia. E a juíza que permitiu a prisão, ela foi notificada pelo advogado e só tomou providência depois de 13 dias. Depois de 13 dias. E essa menina, ela foi queimada com cigarro, ela foi machucada, ela foi estuprada. Bom, isso logicamente, quando chegou na mídia, causou sensibilidade. Mexeram, falaram, fizeram um monte de coisa. Eu pergunto para vocês, sabe o que aconteceu com essa juíza? Agora, depois que já foi prescrito o caso, ela foi simplesmente afastada do caso da função dela. Mas olha só que interessante, ela foi afastada de acordo com a lei orgânica da magistratura, como pena de disponibilidade, ou seja, ela está na casa dela, praticamente em férias, recebendo todos os direitos que ela tem. Essa foi a punição que ela recebeu.
Aí, cidadão, é que eu falo para vocês. A justiça, às vezes, ela não é tão justa quanto parece. E dentro da própria justiça existem muitas injustiças. E as injustiças no Brasil têm culpa, uma parcela muito pesada da que a gente chama de justiça. Tá? Quando se trata principalmente de reforma agrária, que é um tema, né, que a gente escuta, né, quantos anos, isso empaca, isso não vai, porque existe o interesse dos grandes latifundiários que mantém uma casta ali dentro também. É espinhoso falar disso, eu sei que eu corro um certo risco, porque às vezes as pessoas podem entender. Eu não estou generalizando as pessoas que trabalham no nosso Poder Judiciário, mas é tão claro, mas é tão evidente, que às vezes dá vergonha da gente acreditar que há justiça no Brasil. Você quer uma parte, Rose? Só queria ilustrar sua fala, dizer o seguinte, que uma vez eu estava falando sobre o Movimento Sem Terra para uma comunidade, para algumas pessoas, e uma pessoa disse, mas são todos vagabundos, tem que desocupar mesmo. As áreas ocupadas por eles, elas têm que ser desocupadas imediatamente. Daí eu disse, e quando tem o grande empresário, o rico, que invade áreas, principalmente na Serra do Mar, constrói mansões, tem que ser na hora? Ai, mas que judiação, a casa é tão bonita, né? Tratamento. Difícil, né? Essa justiça, aquela venda que ela tem no olho, acho que ela está meio tortinha assim, né? Só enxerga. E é o caso que eu vou contar agora, mais recente. O espetáculo da Lava Jato, eu já disse aqui, sou totalmente favorável ao que está acontecendo. Porém, a gente vê que em outros tempos o tratamento era outro. Acho que muita gente se lembra quando o Fernando Henrique comprou, né, o Congresso para poder ser reeleito. Ele deu um estelionato grande no nosso país, né, vendendo um real, que era a moeda que ele havia ajudado a criar, como uma moeda forte. E a gente se lembra que assim que ele tomou posse, houve uma maxi desvalorização da nossa moeda. Mas teve gente que ganhou muito dinheiro naquela época, né? Quem não lembra daqueles 3 bancos lá, né? O Marca e o Fonte Sindan. Eles tiveram informações privilegiadas, eles iriam quebrar com a alta do dólar, mas o Banco Central, e aí é o terceiro banco, né, que era comandado logicamente pelos tucanos, eles simplesmente venderam uma quantidade enorme de dólares para esses 2 bancos, a preço de banana. Esse caso ele ficou conhecido mundialmente, né? O escândalo Marca Sindan. Só pegaram o Cacciola lá, né, andando na motoquinha dele. O que eu quero dizer com isso? Onde é que estava a justiça nessa época? E esse dinheiro que foi, vamos dizer, tirado dos cofres do povo brasileiro, né? Porque o dinheiro não era do Fernando Henrique, o dinheiro é do povo, esse dinheiro nunca voltou, né? Então é estranho como agora fazem todo um espetáculo em cima da questão da Lava Jato, mas lá atrás, onde é que estava essa justiça? Por que essa justiça também não cobrou dessas pessoas? Por que ninguém foi preso? Aliás, temos um caso bem claro aí, que é o mensalão, né, mineiro, que é aquele deputado, o Azeredo, que, se eu não estou enganado, já está caducando, como a gente fala, né? Ou seja, não vai acontecer nada. Então, por que a justiça é tão seletiva nesse país? E aí, cidadão, você olha para nós, classe política, isso é choro de quem é do PT, porque agora está pagando preço. Tudo bem, hoje somos nós. Mas olha o caso dessa menina aqui. Essa menina era uma menina pobre. Essa menina, ela foi injustiçada pelo Estado e ninguém pagou nada. Aliás, a juíza que permitiu que ela ficasse lá, a condenação dela foi o seguinte: olha, você vai ser afastada do seu cargo, você vai ficar na sua casa com todos os seus direitos. Essa é a punição para eles. Então, minha gente, a gente faz às vezes esse desabafo aqui, muito contrariado, porque não gostaria de fazer isso. Eu gostaria que realmente a justiça ela tivesse realmente os pesos de forma equivalente, mas não é assim, porque infelizmente a nossa justiça ela é contaminada, ela também é corrupta. E se as coisas estão mal no Brasil hoje, tem grande parcela de culpa o que a gente chama de justiça. Mas enfim, a justiça, eles estão lá, ninguém conhece, ninguém elegeu, né? São indicados políticos, que a maioria, né, tem os concursados, mas a maior parte dos procuradores são todos indicados por nomes, e aí fazem o que bem entendem. E no final das contas, quem sempre vai pagar o pato vai ser aqueles que mais precisam. Mas enfim, é o desabafo desse vereador, que, como eu disse, quero ajudar muito a minha cidade, mas quero também ajudar a sociedade a entender melhor por que as coisas no Brasil são tão difíceis e por que às vezes nós aqui, e eu vejo reclamação de muitos vereadores aqui, que o nosso poder ele é muito pequeno, que às vezes eu vejo até muita boa vontade nossa aqui,
o Itamar, Edgar, o Valmir, eu vejo até o Fernando às vezes falando, né? A gente quer fazer, mas quando se trata da justiça, é muito difícil. Muito obrigado a todos, voltamos aqui na próxima quarta-feira.